Todo mundo mexendo na mesa, tava eu, você, a gente. Aí eu fiz. Olá, gente, boa tarde. Vamos iniciar a nossa derradeira aula. Sai do lugar, né, o projetor. Não, a gente vai continuar as questões, né? Eu vou começar de trás para frente, certo? Que tá mais fresco na cabeça. Vou começar. Deixar o quê? Não, vou passar, vamos chegar lá. Então vamos começar pela 11, depois a gente vai para 10, depois para 9. Beleza? As questões ficaram faltando. Eu já fiz a prova, ela tá fácil, é sério mesmo, tá fácil mesmo. Tá mais fácil que a primeira. Quantas questões? Tem 8 questões. 8 questões? É. É só estudar pela lista, né? Só. E pelo Halliday. E pelas postagens. Né? Estude por tudo que você puder, rapaz. Estude, o Importante é estudar. Vamos lá, onde é que a gente fez essa, né? não fez Essa do pinguim não fez do pinguim não, né? Não. Vamos lá, vamos fazer a quarta questão então. Quarta questão da aula 11, que foi a última aula, ok? Para a gente continuar, vamos andar ligeiro para dar tempo de a gente fazer tudo que está faltando. Um trenó com um pinguim com 80 newtons de peso, né? Lembre-se que peso é uma força e é dado em newtons. Se fosse 80 quilogramas, era a massa. Aí tinha que multiplicar pela gravidade para dar o peso. Está em repouso em uma ladeira de ângulo de 20 graus com a horizontal, conforme a figura. Rapaz, deixa eu ver se eu ajeito esse projetor aqui, que tá fora da projeção. Olha aí. O coeficiente de atrito estático entre trenó e ladeira é 0,25. Já expliquei para vocês que o coeficiente de atrito não tem unidade de medida, ele é adimensional. E o coeficiente de atrito cinético é 0,15. Como vocês podem ver, o estático é quando não há movimento entre as superfícies. Então você tem um atrito maior. E o dinâmico é quando as superfícies estão em movimento. Você tem um atrito menor, que é o dinâmico. Qual é o menor módulo da força paralela ao plano que impede o trenó de deslizar a ladeira abaixo? Em outras palavras, qual é o atrito, né? Ele só botou um texto diferente, mas ele quer saber qual é o atrito que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo. Então, primeiramente ele pede o atrito estático, que impede de deslizar. Na letra B, qual é o menor módulo F que faz o trenó começar a subir a ladeira? E letra C, qual é o valor de F que faz o trenó subir a ladeira com velocidade constante? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz em todos os problemas de dinâmica, essa é a questão 4, né? A primeira coisa que a gente faz é aquele passo a passo que eu falei para vocês. A gente identifica as forças que agem no sistema, depois define uma base, depois aplica a segunda lei de Newton e encontra as equações do movimento. Daí a gente vê o que a gente pode fazer, certo? Então, o meu problema, ele é um problema de plano inclinado, pode ter certeza que vai cair um na prova. Eu falei, podem ter certeza que vai cair um na prova. Um problema de plano inclinado. Quer dica melhor que essa? Todas são fáceis. F, certo? Quais são as demais forças que agem aí nesse? Quais são as demais forças que agem aí nesse sistema, gente? Normal está para que direção? Para cima. Assim? Não. Tá vendo aí? Eu fiz propositadamente para saber se vocês estavam ligados. Né? Não é assim. O peso, a normal é perpendicular ao plano de apoio. Se o plano de apoio é esse, a normal é para cá. Ó. Oxi, rapaz, isso a gente tá certo. Era só ver, viu?
Acho que eu vou trocar uma questão, vou pedir assim, escreva a força normal desse sistema. Certo? O que mais? Valendo 1/10, não é não? Peso está para onde? É não? Eu acho que é assim, viu? Rapaz, vocês vão tirar 10 nessa prova. Estão sabendo tudo. Mais alguma? Acabou? Atrito? Será que tem atrito? Tem não? Tem ou não tem? Tem porque a questão está dizendo que tem, né? Se tem coeficiente de atrito estático e dinâmico, é porque tem atrito. E fica para que lado do atrito aí? Né? Então a força, você tem um peso para baixo e a força para cima, beleza? Aí é que está uma questão interessante aqui, porque se a força F for querer levar para cima, o atrito é para baixo. Vamos ver o que diz a primeira questão, né? Qual é o menor módulo da força paralela ao plano que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo? Então, para resolver a letra A, eu estou querendo saber qual é a força de atrito para cima, porque impede que o trenó deslize para baixo. Então, eu vou ter uma força de atrito aqui, ó. Eu vou chamar de FAT. Mais alguma? Não, aí tudo certo. Primeiro problema é esse. Segunda coisa que a gente faz, a definição de uma base de vetores. A gente vai escolher aquela base que melhor facilite nossos cálculos. E como eu falei para vocês, a gente vai analisar qual é a direção em que a maioria dos vetores estão. Né? Basicamente, nós temos duas opções. Normalmente são duas opções. Ou você faz uma base cartesiana convencional, que é assim, I e J, ou você faz uma base que segue a direção do plano inclinado, que no caso vai ser assim e assim. Qual dessas duas é mais fácil para a gente? A1 ou A2? A2. Por que A2? Porque a maioria dos vetores já estão em uma dessas duas direções. Isso facilita a decomposição. Quando eu tenho vetores na direção, a decomposição é fácil, é o módulo vezes o vetor unitário. E aí, se eu te usar a base 2, a única força que não está na base 2 é o peso, e eu vou ter que escrever o peso como dois vetores na direção I e J, certo? Então vamos lá. E outra coisa, a minha base é essa aqui, e eu posso dizer também qual é a direção. Essa direção, ela não interfere no resultado. Eu posso chamar I para cima ou para baixo, tanto faz, certo? E o J para cima ou para baixo, tanto faz. Então vamos lá. Aí a terceira coisa que a gente faz é decompor os vetores na base para escrever a lei de Newton. Só que eu tenho que primeiro decompor o peso. Eu tenho percebido que as pessoas têm tido dificuldade em decomposição de vetores. Teve uma menina que foi me procurar que está com muita dificuldade. Eu vou passar um bizu para vocês aqui, certo? Depois vocês procurem a explicação matemática. E pronto, vamos lá. O bizu é o seguinte, vocês já entenderam que o peso aqui está fora da base. Então vocês vão pegar, deixa eu escrever aqui, decompondo o peso. Vocês vão pegar o peso, o vetor do peso, beleza? E vão escrever a direção da base, que é essa aqui. Essa base, você tem que ser tem um pouco de habilidade de desenho, certo? Ela tem essa direção e essa direção, que é perpendicular. Ok? Então isso aqui era para estar no meio, mas entenda aí. É a mesma direção dessa. Aí, depois que vocês fizerem isso, vocês têm que identificar o ângulo. Toda vez que vocês tiverem esse ângulo θ aqui, ó, de baixo, ele vai ser esse aqui do meio, certo? Ok? Então toda vez que o ângulo do plano inclinado for o de baixo, vocês vão ter, se for o peso, viu, gente? Se for o peso, o ângulo é esse aqui de cima.
E aí vocês têm que... O que é decompor? É você encontrar dois vetores que fechem esse triângulo aqui, ó. Então vocês têm que encontrar esse tamanho aqui, isso aqui é um tamanho, e esse tamanho aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou encontrar qual é o vetor que vai estar na direção do J, que vai ser esse aqui, e esse vetor vai estar na direção do I. Então, basicamente, isso aqui se transforma num problema de geometria plana, que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Quando eu tenho, isso aqui é um triângulo. Esse ângulo aqui, ó, é 90. Então, esse triângulo chama-se triângulo retângulo. E a gente sabe, pelas leis da trigonometria, que o seno desse ângulo aqui é o cateto oposto a ele, que é esse lado. Eu vou dar um nome para esse lado para facilitar a vida da gente, né? Vamos chamar isso aqui de PX. E vamos chamar isso aqui de PY. Pode ser qualquer nome, pode ser AB, pode ser Miguel e como é que é o nome? Raíssa. Miguel e Raíssa, se você quiser, certo? Na hora de decompor, você tem que seguir o nome certo. O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é o PX, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse lado aqui, gente. Esse lado aqui é o meu triângulo, é o meu vetor P, né? Esse tamanho é o tamanho do P, o vetor P. Então, isso aqui é o próprio P. É o módulo, tá? Como eu estou interessado em PX, então eu vou jogar o PX, esse P para cá multiplicando. Então, PX é P, o seno de θ. Então, essa é a componente PX. A PY é o cateto adjacente, que a gente usa o cosseno. Isso. Tem que lembrar dessas relações trigonométricas, viu, gente? Eu vou botar no quadro até para você não esquecer. Cosseno é P. Aí não vou botar não, né? Porque aqui também é muito básico, né? Vocês têm que saber. PY, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é P. Então, a componente PY vai ser P cosseno de θ. Beleza? Então, com essas duas expressões aqui, ó, a gente sabe o tamanho disso e o tamanho disso. Isso é um tamanho mesmo. Se você pegar uma régua e medir com a régua, você vai dar exatamente o valor. Se você pegar o valor da hipotenusa e multiplicar pelo seno, você vai ter o cateto oposto. Bom, então o que eu fiz? Eu transformei o peso, que é um vetor para baixo, em um vetor para cá e um vetor para cá. Então agora eu consigo escrever o peso nas direções I e J. O que está na direção de I é esse lado aqui, que é o PX, e o que está na direção de J é esse lado aqui, que é o PY. E aí a gente resolve o problema, certo? Então, ó, vamos lá, escrevendo os vetores na base J. Aí vamos lá, minha força resultante, tem um pior que o outro aqui, né? Rapaz, hoje o pau tá quebrando de chuva, né? Boa. A força resultante vai ser... Aí, vamos lá. É a soma dos vetores, beleza? Só que a gente já vai escrever na direção da base. Vocês já aprenderam, né? Então, vamos lá. Começar pelo N. Como é que eu escrevo N na base J aí, galera? Como é que eu escrevo? N. Em que direção? I? J. Positivo ou negativo? Beleza. Próximo vetor, o F. Como é que eu escrevo o F na base? F na direção de I. Qual é o próximo vetor? FAT. Como é que eu escrevo FAT? É menos ou mais? Mais. FAT na direção de I. E o peso, como é que eu escrevo? Vamos começar por esse, certo? Que está na direção de I. O que está na direção de I é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né, não? Porque ele está para cá, ó. Ele está aqui, ó.
Tem um aqui e outro aqui, certo? Ele está contrário aí. Então é menos, o px no caso é p seno θ. Então p seno θ na direção de i, e o que está na direção de j é contrário ao j. Então é menos p cosseno θ na direção de j. Isso aqui é a força resultante. Essa força resultante, pela segunda lei de Newton, ela é igual ao quê? Massa vezes a aceleração. A aceleração a gente vai escolher qualquer direção. O resultado vai me dizer se está certo ou está errado. Então vamos supor que seja para cima. Vamos botar na direção de I, beleza? Então dá A na direção de I. Depois que a gente aplica a segunda lei de Newton, o que acontece? O fato da gente ter decomposto os vetores em uma base, a gente consegue separar essa equação vetorial em duas equações. Uma na direção de I, outra na direção de J. Essa que é a vantagem de você decompor vetores numa base. Diga aí. Então, no problema A, eu estou querendo saber qual é a força de atrito que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo. Então, estou querendo saber qual é a força de atrito que segura o trenó para ele não cair. Por isso que a gente botou o atrito para cima. Não, não é igual a força. A FAT é uma força além da força F. A força F está impedindo, veja bem, se tem uma coisa caindo, o atrito está impedindo a força e uma segunda força também pode estar impedindo de cair. Não, ela cai por gravidade. Sim, o PX vai ser para baixo, o FAT vai ser para cima e tem uma terceira força que também é para cima, que também está impedindo a queda. Certo? Imagine você está segurando um caminhão numa ladeira. Você está puxando o caminhão para ele não descer. A força que você está aplicando é para cima, mas o caminhão está caindo. E o FAT também está tentando segurar o caminhão para ele não cair. Porque o FAT é contrário ao movimento. Então é isso que esse cenário que esse desenho está demonstrando. Certo? Qual é a menor módulo de força paralela ao plano que impede? Se ele impede o trenó de deslizar, galera, então o que a gente tem aqui de informação? Aqui, vamos terminar aqui, né? Esqueci. Então essa equação vetorial, ela se transforma em duas, na direção de I e na direção de J. Então na direção de I eu tenho F mais FAT menos, aqui, né? P seno de θ igual a MA. E na direção de J eu tenho N menos P cosseno θ igual a zero, porque aqui não tem a componente J. Então a gente tem essas duas equações. Numa das equações a gente já sabe que a normal é igual à componente Y do peso. Certo? Você já sabe disso. Vai usar essa informação, professor? Não sei. A gente sabe que isso aqui existe. Beleza? A gente quer saber quanto é que vale esse FAT para que o bloco não caia. Significa o quê, minha gente? Que informação a gente tem quando o problema diz que o bloco não vai cair? Ele fica parado, mas em termos de dados aqui do problema. Ok? É atrito estático, correto, mais alguma coisa? Aceleração vale quanto? Vale zero. Então a gente vai pegar, para resolver o problema A, a gente vai igualar isso aqui a zero. Aí vamos ver, a gente quer saber quanto é que vale FAT, né? A gente sabe quanto é que vale F? Ele dá o valor? Não, 80 é o peso. Ele não fala não, quanto é que vale F. Ah, pô, qual é o menor módulo da força, não é da... Aí ele está pedindo dessa força aqui, né? Que impede o trenó de deslizar a ladeira abaixo. Dá para resolver todo o F, Não, pô, mas o FAT, a gente sabe, porque FAT é μ vezes N. O μ está dado na questão e o N vale P cosseno θ. Então a gente pode substituir, a gente pode encontrar o FAT pela expressão de baixo e resolve o problema. Está resolvido o problema, né? Ô, professor, Oi. sempre que vai falar esse negócio de
tipo, o menor módulo da força sempre igual a zero. Não, o menor módulo da força significa o seguinte. Que aquele negócio tem É porque o atrito, ele começa de zero. Como eu estava falando, se você pegar e empurrar uma mesa bem devagarzinho, o atrito responde com a mesma intensidade, que é uma força bem pequena. Se você for aumentando a força, ele vai aumentando a resposta. Vai chegar uma força ali que o atrito não responde mais, ele não consegue mais crescer, e aí você vence o atrito e consegue empurrar a mesa. Esse valor que chama de força mínima é esse valor, que é dado por μ vezes N, né, que é a força de atrito que a gente calcula. Não, mas no caso, o negócio que você falou da aceleração. Sim. Aí vai ser zero. A aceleração é zero porque o problema está dizendo que o bloco não vai entrar em movimento. Certo? Então vamos resolver a letra A aqui. Letra A. Eu vou ter que F vai ser igual... Vou botar direto ali, certo? É peso, que o peso está dando na questão, vezes o seno de 20, é 20, né? Seno de 20 menos o força de atrito é μ estático, porque o bloco vai estar parado, vezes a normal, que é P cosseno de 20. Então fica assim, ó, isso aqui vai dar de 80 vezes o seno de 20 graus menos o μ estático é 0,25 vezes 80 vezes o cosseno de 20 graus. Isso aí vai dar a resposta do problema. Certo? Então veja, todo problema ele passa por isso aqui, ó, até encontrar as equações. Tudo que o problema pedir tem que sair daqui. Se não sair daqui é porque não tem solução. Certo? Vai ser uma mistura do que a questão... vai ser uma mistura das informações da questão com as equações dadas pela segunda lei de Newton. Quando tu vai fazer na conta aí, vamos ver a letra B, né? A letra B pergunta assim, qual é o menor módulo F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Você vê qual é a pegadinha dessa questão. Se ele vai começar a subir a ladeira, a força de atrito ela inverte de sentido. Certo? Agora ela vai ser para baixo. Então, em vez de ser para cima, passa a ser para baixo. E aí a gente tem que refazer a conta. Se essa força de atrito for para baixo, galera, como é que fica aqui? O que é que modifica aqui nessa conta aqui de baixo, nessa soma? Fica menos φ, né? Porque o φ vai estar contrário ao I, né? Vai ficar menos φ. Aí aqui, ó, nessas equações, o φ vai ficar negativo aqui. Ó. Vai ser F menos φ menos P igual a M vezes aceleração. Beleza? Então, a letra B, a equação vai ficar assim, ó. F menos φ menos P seno θ. Aí assim, aí aqui tem outra questão de interpretação, viu, pessoal? Quando um problema fala assim, qual é a força que inicia o movimento, significa qual é a força de equilíbrio. Porque qualquer força acima dessa força de equilíbrio, o objeto passa a entrar em movimento. Então, se uma questão fala assim, qual é a menor módulo de F que faz o trenó começar a subir a ladeira, significa que eu quero calcular qual é a força que mantém o equilíbrio. Porque qualquer força acima dessa daí, eu consigo tirar o objeto do movimento, do equilíbrio, aliás. Entenderam? Então, essa letra B também é um problema de equilíbrio, só que a diferença da letra A é que agora o atrito está ao contrário, que agora o bloco vai estar subindo. Então, a gente já trocou aqui o sinal do atrito, e a gente vai igualar isso aqui a zero novamente, porque a gente quer a força de equilíbrio, e aí a minha resposta vai ficar, vamos botar direto aqui, do jeito que a gente fez ali em cima, vai ser peso vezes o seno de θ, mais, em vez de menos, vai ficar mais, né? μ estático, agora é μ estático, vezes o peso, vezes o cosseno de 20 graus. A gente vai usar o estático porque o bloco não entrou em movimento ainda. E aí, tu chegou a fazer a conta, esse menino? 8,55. Qual das duas? 8,55.
56 newtons. E a segunda chegou a fazer agora? Eu nem botei os números, né? Isso aqui dá 80 seno de 20 mais 0,25 vezes 80 vezes o cosseno. Oi. Deixa eu perguntar um negócio, é porque eu perdi. Diga. De 20 é anormal. É porque na segunda equação, como a gente tem n menos isso aqui igual a zero, então a gente chega à conclusão que é normal, vale P cosseno θ. Mas onde é que é normal, doutora? A força de atrito é μ vezes É n, normal, entendi. certo? 46,15. Ou seja, se você está segurando um objeto que está caindo, é mais fácil do que tentar puxar para cima. Em outras palavras. Que faz certo sentido, porque para baixo a gravidade já está empurrando, né? Letra C. Qual é o valor de F para o trenó subir a ladeira com velocidade constante? Qual é a diferença entre a B e a C? A C, o bloco vai subir, mas ainda está parado. A C, ele vai subir, está subindo em velocidade constante. Velocidade constante significa o quê, galera? A aceleração vale quanto? Vale zero. Então, nos dois problemas, a aceleração vale zero. Não, porque no C, o bloco está em movimento. Aí o atrito é o dinâmico. Sacaram? Então, a gente faz a mesma conta, só que aqui, em vez de 0,25, é 0,15. Porque é o valor do atrito estático, do cinético. A única diferença é essa. E aí é aquela história que eu falei. Para você botar um objeto para entrar em movimento, é muito mais difícil do que quando ele está em movimento. Então, quando você começa a empurrar uma coisa, você bota muita força, quando ele entra em movimento, o atrito diminui e você começa a empurrar com mais facilidade. Certo? Isso acontece com, já falei aqui para você na aula, né? Acontece com derrapagem de carro. O carro derrapa porque o pneu ele passa a entrar em movimento em relação ao chão e age o atrito dinâmico. Então você tem menos atrito quando o carro está derrapando. Então por isso você pede controle do carro, toda aquela questão, né? Então aqui vai ficar assim, ó. F é igual a 80 seno de 20 graus mais 0,15 vezes 80 vezes o cosseno de 20 graus. Então fica assim o valor da força, ok? Então dá uma força menor, tá vendo? 38, quanto? 63 newtons. Então tá feita aí a questão 4. Rapaz, essa aqui tá difícil para a prova, viu? O nível da prova. Eu falei? Aí você falou que ia botar já. Não, eu falei vai cair uma de plano inclinado. Não falei que é essa. Sim, mas a que você falou que ia cair é fácil. Então, é mais fácil que essa. Não, aqui era uma que você tinha feito. E foi? Eu nem me lembro o que é que eu botei, viu? Estou sentindo uma certa pressão aqui nessa turma. Próxima questão. Durante uma corrida de trenós nas Olimpíadas do Inverno, a equipe jamaicana fez uma curva de 7,6 metros de raio a uma velocidade de 96,6 km por hora. Beleza? Fez uma curva. Quer saber qual é a aceleração em unidade de G, que é a gravidade? Esse problema ele é diferente dos demais, né, que é um problema de aceleração centrípeta. Se você faz uma curva, o atrito que segura o trenó, ele puxa o carro para dentro para fazer uma curva. E aí você tende a sair pela tangente, mas no referencial do trenó, que é um referencial acelerado, a gente sente uma força puxando a gente para fora. E essa força é a chamada força centrípeta, certo? E aí o cálculo é muito simples, esse problema é muito simples. Vamos fazer aqui, né? Essa é a questão 5.
Então a ideia é a seguinte, você tem aqui uma curva, ok? Existe aqui uma curva, ele diz qual é o raio não, né? Ah, faz 7,6 metros de raio, ok? E ele quer saber quanto é que é a força centrípeta. Força centrípeta, galera, ela vale mv ao quadrado sobre 2. Vamos pegar em módulo, só que não pede o vetor, né? Então a gente substitui isso aqui. Sim, quanto é que vale? Não tem a massa não, né? Mas a gente pode pensar o seguinte. A gente tem a velocidade, mas não tem a massa. Mas a gente quer ir em função de g, né? Ah, já sei como a gente pode fazer. Diga. Seria sobre R, não? Sobre R. Isso aqui é energia cinética. Muito bem, sobre R. Eu estou pensando que pode ser assim. Eu não fiz esse problema ainda, vou fazer agora. Mas eu imagino que peso é massa vezes gravidade. Não, já sei como é. Já sei como é. Para isso aqui, para a força centrípeta equivaler a 1G, eu igualo isso aqui a massa vezes gravidade. Deixa eu ver se é isso. Aí vai cortar a massa, certo? Não, mas acho que não é isso não, é. Não, peraí, acho que eu sei como é. Em função de G, cara. Se eu substituir isso aqui pelos números, eu vou encontrar assim, ó, M vezes... Aí tem que converter 96 em metros por segundo. Alguém divide aí 96 por 3,6 para ver quanto é que dá. Quanto? 26,83 ao quadrado dividido por 7,6. Faz essa conta, por favor, e vê quanto em função de M dá isso aí. Rapaz, deixa eu pensar como é que ele faz isso. Fizeram a conta? Rapaz, bicho, agora eu me peguei nesse problema. Como é que eu escrevo isso em função de G, velho? A gente tem que tentar entender o que é um G, né? Um G é o peso de uma gravidade. Certo? É o peso de uma gravidade. É, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas isso é aceleração, pô. Mas é a aceleração mesmo que ele pede, velho. Tu não precisa da massa. Ô, velho, não precisa disso aqui. A gente fez errado desde o início. Agora fica fácil, pô. Como é que é? Não é? Deu quanto aí? 94,78. É o final, né? Metros por 71. Agora você vai fazer o seguinte. A gente quer em função de G, então você vai dividir isso aqui por 9,8. 9,66. 9,66 vezes G. Ou seja, isso aqui é uma questão interessante. Se isso aqui forem dados reais,
O pessoal da equipe jamaicana, essa história é bastante famosa, isso de passagem, né? Vocês conhecem a história da equipe jamaicana que competiu nos Jogos de Inverno? Só que o detalhe é que a Jamaica não tem inverno. Mas eles competiram, mesmo assim, eles fizeram um filme e tudo. Tem um filme, chama Jamaica Abaixo de Zero. Que eles competiram nos jogos, mas no final o trenó deles quebrou. E aí eles pegaram o trenó e terminaram a prova segurando o trenó, toda a equipe, né? Carregando o trenó até o final. Se isso é verdade, eles passaram por uma aceleração de quase 10G, né? Uma aceleração altíssima para você suportar. Uma aceleração de caça, né? Se é que foi verdade, né? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é boa, hein? Questão 6. Um bloco, uma força horizontal F, está ali, de 12 newtons, empurra um bloco de 5 newtons de peso contra a parede, vertical, né? O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é 0,4. Suponha que o bloco não esteja se movendo inicialmente. O bloco vai se mover, a gente tem que fazer a conta, né? Se com essas forças aí, será que o bloco vai estar parado ou vai estar em movimento? Como é que a gente sabe disso? Aplicando a lei de Newton, né? Porque se tiver força resultante, vai gerar uma aceleração. E aí o B, a notação dos vetores unitários, qual é a força da... Bom, vamos lá. Questão 6. Primeira coisa que a gente faz, forças que agem no sistema. Aqui é interessante porque é uma situação meio inusitada, né? Não é um plano inclinado, não é um plano horizontal, é um plano vertical. Aí eu pergunto a vocês, quais são as forças que agem nesse bloco? Peso. Peso está para que lado? Para baixo? O que mais? Normal? Não, não é aqui não? Rapaz, vocês estão sabendo mesmo, hein? Bicho, eu estou impressionado, cara. Eu tinha uma professora de português, miserável, viu? Ih, eu vou ter que apagar isso da gravação. Acho que eu contei pra você, não foi? Contei? A miserenta é o que é a faca no pescoço, viu? E foi pior que não, eu tinha realmente aprendido o diabo das coisas. Até hoje eu me lembro daquelas conjunções adversativas, não sei de quê. Porque eu estudei mesmo, pô. Coisa que eu não fiz o ano todo, né? Por isso que eu fui perguntar assim. Ela é o que é a faca no pescoço. Mais alguma? A força. A força? Que força? Ah, é verdade, né? Mais alguma? Que Y? Não, é só um eixo, só uma base. Tem mais? Atrito? Tem atrito? Tem. Para que lado fica o atrito? Oi? O contrário é o movimento, certo? O movimento aí é qual? Então o atrito é para onde? Para cima. O atrito é para cá, ó. Não, rapaz, ó. Esse problema... mas eu vou te explicar de novo, pode ser alguém não tenha entendido. Esse problema é a mesma coisa que você pegar um apagador e segurar ele na parede, assim. Eu não tenho entendido isso. Miguel tá trabalhando demais, rapaz. Tá dando serviço demais pro rapaz lá na empresa, não é? E é, bicho, coitado, rapaz. Eu vou falar com a pessoa. Eu tô sendo a área mais prejudicada da empresa. Vamos lá. Mas gerente é assim, pô. Você acha que gerente é fácil? Olha. Tá bom, vamos lá. Depois discute as questões da empresa. Bom, a força... veja que o problema é fácil, né? Não tem todos os vetores ou estão na vertical ou na horizontal. Que beleza, né?
Então a gente não vai nem perguntar que base vocês querem. Vamos botar essa aqui, ó. Ok? Porque aí os vetores ficam escritos de uma maneira bem simples, né? Então vamos escrever os vetores na base. Eu vou ter FAT em que direção? J menos o peso na direção de J mais o F na direção de I menos o N na direção de I. Isso aqui é igual a quanto? Aí o problema, ele está perguntando se vai ter aceleração, né? Então primeiro a gente vai calcular se a força resultante é zero ou não. Não é, tem que sair. Vamos primeiro calcular se a força resultante é zero, né? Vamos ver aqui. O FAT é μ vezes N. É μ estático vezes a normal, na direção de J. Que M? Não, tem calculada não. Faz que nem nas outras questões. Coloca o M vezes A, J, né? Tá, vamos lá, é verdade. Vamos fazer assim. Isso aqui vai ser igual a M. A aceleração, ela vai ser na direção de J, que ela vai cair, né? Vamos supor que o bloco está caindo. Então vai ser M vezes A na direção de J, né? Negativo, né? Menos M vezes A na direção de J. Aí eu vou ter duas equações, uma na direção de I e uma na direção de J. Na direção de J eu tenho FAT menos peso igual a menos massa vezes aceleração. Beleza? Na direção de I eu tenho F menos N igual a zero. Beleza? Então, aqui eu tenho que força normal é igual a força F. N é igual a F. Nesse caso. Você vê que um problema é que o peso não é igual a normal. Que nem sempre o peso é igual a normal, né? Então a gente sabe que a normal é igual ao valor da força F, que faz todo sentido, né? Porque se a força F fosse maior do que a normal, o bloco ia entrar na parede, né? Não é o caso. Então, ó, aí o que a gente vai fazer? Eu quero saber se a aceleração vai ser zero. Então eu vou substituir FAT por μ vezes N e o peso é massa vezes a gravidade. Então vai ficar assim, ó. Mi... Eita, mas tá difícil, né? Aguente mais uma aula aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Mi estático vezes a normal menos massa vezes gravidade é igual a massa vezes aceleração. Isso é aqueles Motorola, né? Eu vi fazer umas horas danadas, né? Força F, 12 newtons. Ele empurra o que mais? Um bloco de 5. Ah, dá o peso direto, né? Não precisa nem de massa de gravidade. Isso aqui é o peso. O μ estático vale quanto? 0,6, né? Vezes a normal. A normal é igual a F. F vale 12. Menos. E o bloco é de 5 newtons de peso. Isso aqui dá quanto? Faz a conta aí. Deu quanto? 2,2 é a força resultante. Se existe uma força resultante diferente de zero, então significa que o bloco ele vai entrar em movimento. Ele não vai... o atrito não consegue segurar o bloco, ele cai, certo? Então a resposta da letra B, da letra A, o bloco vai se mover? Sim. Beleza? Sim. Se esse atrito aqui, ó, fosse maior, né, teria que ver qual é... Na verdade, isso aqui dá quanto? Aqui dá 7, né? Ah, não, pô, peraí. Tá errado isso. Não tá errado isso aí, pô. Porque se o atrito é 7 e o peso é 5, como é que o atrito é maior que o peso? Não tá certo isso. Entendeu?
O atrito sempre é uma força menor ou igual à força de oposta. Lembra que eu falei de você empurrar um bloco no chão? Se você empurra uma mesa com uma força de 10 newtons, o atrito responde com 10. Se você aplica 20 e ele não consegue mais subir, ele se mantém nos 10. Ele nunca vai ser maior do que a força que você aplicou. Isso é negativo. Na verdade esse valor aqui é a força de atrito máxima que esse bloco consegue exercer. Só que como o peso é de 5 newtons, ele vai responder também com 5 newtons. Vamos lá, é que isso aqui realmente é uma discussão interessante. É o seguinte, o atrito, ele é uma força que ele responde à força que está tentando entrar em movimento. Beleza? Vamos botar em números para facilitar o entendimento. Eu vou empurrar uma mesa. Você pega o peso da mesa, multiplica pelo μ, pelo atrito, supõe que dê 50 newtons. μ vezes n dá 50 newtons. Se eu aplicar 10 newtons na mesa, o atrito vai responder com 50? Se eu aplicar, entender que são 50 newtons o atrito da mesa, o atrito máximo. Se eu empurrar a mesa com 10 newtons, o atrito ele vai responder com quantos newtons? Com 10 ou com 50? Porque se o atrito der 50, significa que ele vai vencer a minha força e vai empurrar o bloco para trás. Não existe isso. Então, se você aplicar 10 newtons, a mesa responde com 10. Se você aplicar 20, ela responde com 20. Se você aplica 30, ela responde com 30. Quando você aplica 50, ela responde com 50. Se você aplica 60, ela não consegue subir mais e você vence o atrito. Dá 10 de diferença e você empurra para lá. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. O atrito dessa parede com esse bloco, se você pegar 0,6 e multiplicar pela normal, né, que no nosso caso aqui que a gente encontrou, vale 12. Isso dá 7,2. Só que o peso desse bloco é de 5 newtons. Entendeu? Então, ó, a força que está empurrando para baixo é de 5. O atrito não pode ser de 7,2, senão o atrito estaria empurrando o bloco para cima. Entendeu? Então, na verdade, esse bloco não se movimenta. É uma questão, é um cálculo simples, mas é uma interpretação mais elaborada, né? Oi? Não precisava, né? Exatamente. Não, precisaria porque a gente precisa saber quanto é que vale o N, né? Para saber quanto é que vale o N, tinha que ter feito a conta aqui. Para saber que vale F. Depois a gente deveria ter feito o quê? Calculado o atrito máximo e feito a interpretação. Mas é aquela coisa, né? Existem vários caminhos de levar uma resposta. Por isso que é importante você desenvolver na prova para poder entender o que vocês fizeram, para poder, às vezes, vocês fazem um negócio bem elaborado, né? Na notação dos vetores unitários, qual é a força que a parede exerce sobre o bloco? Ele quer saber quanto é que vale N. Olha que questão simples. N vai estar na direção contrária do I. Então vai ser menos. Aí no caso vale o próprio F, a gente pode substituir por 12 na direção de I. Esse é o valor da força normal. Beleza? Nessa base que a gente escolheu aí. Se bem que o problema, mas isso mesmo, o problema já botou aqui, ó. Eu acho que o problema já supõe a base que seja essa, né? I, X, X, Y. Mas a gente acabou adotando a mesma base, né? Então a força dá menos 12 na direção de I. Ok? Professor, Oi. eu poderia dizer ali, tipo, que a força de atrito é igual ao peso. Aí como a força que está puxando é maior que a força peso, então ele fica parado. Não é maior que a força peso. Mas 12 newtons não é maior que o 5. Não, rapaz, que eu divido 12 newtons aí? Ali a força horizontal. Mas 12 newtons está empurrando para a parede. Quem empurra para baixo é o peso. Não, eu estou dizendo. Na forma. É as duas formas. Sim. Aí ele supõe que o bloco não está se movimentando, Sim. Inicialmente. Então a aceleração é zero. Sim. Aí zerando a aceleração ali, daqui a FAC é igual a P. Sim. Sim, então. Então, mas eu tô dizendo, não daria para. Porque a pergunta é só se, tipo, o bloco vai se mover. Só Sim. por isso não dá para responder. Entendi muito bem o que você falou, não, mas deve ser isso mesmo. Deve ser isso aí. Vamos lá para o próximo, né?
Um carro de montanha-russa tem uma massa de 1.200 quilos. Agora é massa, não é peso, certo? Quando está lotado. Quando o carro passa pelo alto de uma elevação circular de 12 metros de raio, 18 metros de raio, a velocidade de escalada se mantém constante. Quando você fala assim, velocidade de escalada se mantém constante, já liga logo o alerta, ó. A aceleração é zero. Beleza? Nesse instante, quais são o módulo da força Fn? Eu imagino que é anormal, né? E o sentido, se é de baixo para cima, para baixo, de baixo para cima, da força normal exercida pelo trilho sobre o carro, se a velocidade do carro é 11 metros por segundo. Eu acho que Fn, não sei o que é Fn, se é a força normal. Eu acho que é força normal, tá? Vamos lá. Esse problema é o seguinte. É um problema interessante. É um problema envolvendo forças circulares, movimento circular. Não é um problema envolvendo atrito. A ideia é a seguinte. A gente tem uma montanha-russa que vai fazer um loop, né? Então, quando o carro está aqui em cima, o raio disso aqui tem 18 metros. São 18 metros. E o que mais que ele fala aí? A massa do bloco é de 1.200 kg, né? E ele diz que a velocidade é de 11 metros por segundo. 11 metros por segundo. Bom, vamos lá. Quais são as forças que agem nesse carrinho de montanha-russa aqui em cima? Peso. O que mais? Normal. Essa normal vai estar em que direção? Lembrando o peso. Também está para baixo. Certo? Tem mais alguma força? Aí não fala de atrito, né? Então não tem atrito. Então são as duas forças que agem, o peso normal para baixo. Porque o bloco, o carrinho está de cabeça para baixo. Ele está apoiado no trilho em cima. Certo? Vejam bem, vamos repetir aqui um conceito importante. Toda vez que eu tenho um objeto em movimento circular, as forças que atuam para o centro da trajetória, para que o movimento ele se realize, as forças que atuam para o centro têm que ser igual a uma força centrípeta. Então, força centrípeta não é que não é um tipo de força, é uma categoria de força, digamos assim. Então, se você tem um movimento circular, no caso aqui, o peso e a normal vão ser forças que vão agir como forças centrípetas. Então, matematicamente, normal mais peso tem que ser igual à força centrípeta, para que haja um movimento circular. Se isso aqui não acontecer, o carrinho não faz movimento circular, beleza? Aí, ó, nós temos o que aqui? Normal, eu não sei o valor, eu não vou decompor em vetores porque está tudo na mesma direção, a gente pode jogar o escalar direto, certo? Normal mais o peso é massa vezes gravidade é igual à força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Nessa equação que sobrou, eu sei quanto é que vale V, sei quanto vale R, sei quanto vale M, sei quanto vale G. Eu encontro o normal. Olha que beleza. Então vamos substituir, né? N vai ser 1.200 vezes 11 ao quadrado sobre R. R vale 18, menos 1.200 vezes 9,8. Aí é calcular e a calculadora agora, vai ver quanto é que dá.
Aliás, só corrigindo, para que as forças se igualem a uma força centrípeta, como a gente fez ali, é preciso que o movimento seja circular uniforme. Como é que eu sei que o movimento é circular uniforme? Porque o problema diz que a velocidade fica escalar e constante. Se isso aqui acontece, isso aqui é característica de movimento circular uniforme, que tem módulo constante. Então lá no topo, se o movimento ficou com velocidade constante, significa que as forças que agem no bloco aqui se igualam a uma força centrípeta. Por isso que a gente pode igualar a mv ao quadrado sobre r. Beleza? Vocês já tiveram experiência de fazer loop em carrinho de montanha-russa? Não? Mas tem que ter uma vez na vida, pô. Esse da montanha-russa ainda é bom, pô, porque tem velocidade. O pior é um que para assim, ó, para e volta. Aí quando o cara que para lá, você fica preso só pela segurança do carrinho. Esse daqui você ainda fica preso pela gravidade, né? Pelo movimento. É melhor, né? É melhor do que o outro. Oi. Sabe não? Mas era montanha-russa, é? E tu ficou de cabeça para baixo? Aonde tem no Brasil isso? Não existe aqui, não. Porque assim, eu já vi a montanha-russa, ela fica em movimento, certo? Tem uns brinquedos que não é montanha-russa, que fica pendulando. E aí tem hora que ele fica de cabeça para baixo, assim, ó. E aí para e volta. Esse aí, não existe esse efeito aqui não, porque se para, galera, se para, você tem velocidade zero. Velocidade zero significa que não tem força centrípeta, força centrípeta é zero. Então ali de fato você cai, só que você está preso num sistema de segurança, senão você cairia lá embaixo. Cadê fizeram aí a conta? Aqui deu 3.506,67. Quanto? 3.500. 3.506,67. Meu Deus. Tá bom. Deixa aí o pessoal fazer as contas aí para ver se confere. Pessoal, atenção aqui, ó. Vamos lá. Ó, a letra A, o módulo de Fn, que a gente calculou ali. O sentido, ele quer saber se é de cima para baixo ou de baixo para cima da força normal. No caso aí vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Vai ser de cima para baixo. Beleza? Que o carrinho está de cabeça para baixo. Pelo trilho sobre o carro, certo. E na letra C, qual é Fn e o sentido da força normal se V valer 14 metros por segundo ao quadrado? A minha 9,8 a 3,8. 9,8. É 9, Vamos fazer a conta agora para 14 metros por segundo. O qual? 3.093 só? E aqui é a mesma conta, ó, só que a minha velocidade não vale 11, vale 14 metros por segundo. Aqui dá 1.200 vezes 14 ao quadrado, dividido por 18, menos... É menos mesmo isso, gente? É. Menos 1.200 vezes 9,8. E é 1.300. Essa aqui deu negativa? Ah, isso que eu tô achando estranho, pô. Não, pô, mas veja bem. O sinal aqui vai dizer se a gente escolheu o sentido correto aqui.
mas ele tem um Mas não tá sentido. certo? Se você achou negativo aqui, significa que esse sentido não é assim, ele é para cima. Entendeu? Ele é para cima. Ele quer saber também o sentido. E ele quer saber, exatamente. Agora, por que dá para cima é uma pergunta interessante, né? Se o plano de apoio está em cima, né? Como é que é normal dá para cima? Não sei, velho. Mas se for... Será que o carrinho não está em cima do carrinho? Não, mas se o carrinho estivesse em cima, por que daria uma normal para baixo? No que a letra B dá o sinal trocado. Você tem que falar um alto. Eu já sei o que é, pô. Já sei o que é. Já sei o que é. Porque acontece o seguinte, não, veja bem. Se você sente, vê se você consegue imaginar comigo, o carrinho, dependendo da velocidade, ele pode botar pressão para o trilho estourar o trilho. Se o carrinho estiver rápido o suficiente, ele não pode botar uma pressão para o trilho estourar, só que o trilho, é claro, o trilho tem que ter força para resistir, né? Então, se ele tiver velocidade, ele vai empurrar o trilho para fora e por reação o trilho empurra o carro para dentro. Se não tiver velocidade, o que acontece é que ele vai estar tão lento que o trilho vai segurar o peso dele. Entendeu? Então ele vai puxar o trilho para baixo e o trilho puxa o carrinho para cima. Deve ser essa a explicação. Não vai tomar dessa não, né? Não vai cair não se preocupe. Mas não é porque não vai cair que você não tem que entender, certo? O que é que acontece? Se o carrinho for lento, ele não consegue fazer a curva. Ele cai. Só que aí quem segura ele é o trilho. Então o carrinho, se for lento, ele está puxando o trilho para baixo. E o trilho empurra ele para cima. Certo? Então no caso B, aqui pessoal, no caso B, 11 metros por segundo é uma velocidade baixa e o carrinho não está conseguindo completar o loop e o trilho está puxando o carrinho para cima e aí consequentemente o trilho puxa o carrinho para cima, então vai dar uma normal para cima. No caso B, que está com 14 metros por segundo de velocidade, ele já consegue velocidade suficiente para vencer o loop. E aí, nesse caso, é o carrinho que empurra o trilho para cima, e aí o trilho empurra o bloco para baixo. Aí inverte o sentido por causa disso. Certo? É porque numa montanha-russa que eu imaginava, se o carro não conseguisse velocidade, ele ia cair, pô. Ele não ia ficar preso no trilho. Mas não tem problema, né? Da normal, da negativa. Não, porque se der negativo é porque você está com o sentido contrário. Você trocou o sentido que você adotou ali na base, certo? E aí você consegue corrigir, não tem problema. Não teria como a gente adivinhar, né? Porque Não tem, Exatamente, é para isso que você faz o cálculo e encontra o sinal, né? Se for positivo ou negativo. Mas é sobre essa questão. Sim. Ali fala, pergunta se o bloco vai se mover. Esse é o primeiro cálculo que o senhor fez, que o atrito era maior. Explica o bloco não se mover. Explica. Então, tipo, eu poderia usar isso para explicar, porque o atrito é maior. Explica. Tá preocupado? Vai cair na prova? Não, eu queria entender. Não. Se você o atrito, porque quando você calcula μ vezes n, certo? Viu, amiga? Quando você calcula μ vezes n, você está encontrando qual é a resposta máxima do atrito. Se você aplica uma força que é menor do que essa força máxima, então ele vai responder com o mesmo valor. E se eu tenho forças iguais em sentidos contrários, essas forças se anulam. Que é o que acontece aqui, ó. Esse peso ele é menor do que o atrito máximo. Então o atrito vai responder o peso no mesmo valor. E eles se anulam e aí você não tem movimento nenhum. Beleza? Isso aqui encerra as questões da aula 11. Vamos para a aula 10. Vou passar aqui a lista de presença, viu, galera? Oi. Tanto faz, é que eu acho que essas questões da 9 são mais difíceis, né? Eu achei. Eu achei. Não, eu tô falando no final. Ah, tá. Não. É verdade. Isso daí é a 10. É porque, assim, as questões da prova, elas vão ser muito mais de aplicações. Vão ser muito mais de aplicações, né? Era essa que eu falei que ia cair? E foi. Cara, nem lembrava.
Falei, foi? Eu nem me lembro. Você fez essa daí, professor? Eu fiz todas? Eu acho que a última eu não fiz, não. Essa eu fiz. Ah, não, eu fiz. Eu fiz. Essas três eu fiz. Verdade. Não, a terceira eu fiz. Essa terceira eu fiz. Eu só não fiz a letra B. Porque eu lembro que a letra B tinha que inverter o sentido da força para calcular de novo a força de contato. Foi até meu amigo ali, cadê ele? Estava discutindo, não foi aquela quarta questão? Vamos ver aqui essa questão 4. Um bloco começa a subir um plano inclinado. Eu preferi fazer essa daqui porque as questões da prova vão ser mais aplicadas. Vão ser questões de... Olha, a dica... Vou dar... Olha, não conta para ninguém, não. Conte para ninguém, não. Tá muito fácil a prova, sabe? Vai cair uma questão de plano inclinado, uma questão de polias, uma questão de força de contato. Forças de contato entre blocos. O resto são derivações. Acabou. Eu vou botar uma questão mais difícil de todas que a gente resolveu aqui, valendo a isso. Rapaz, vocês choram demais, viu? Vou trazer umas... O quê? Tá gravando. Não, grava não. Mas vocês choram, eu vou botar uma seresta de fundo, porque vocês choram, né? Na prova. Aquela seresta. Porque vocês choram demais. Quarta questão. O bloco começa a subir um plano inclinado sem atrito, com a velocidade inicial de 33,5 metros por segundo. Ô, professor, eu não vou perguntar essa questão. Dessa? No meio da resolução você pergunta. O ângulo do plano inclinado é 32 graus. Que distância vertical o bloco consegue subir? Eu acho que não. Seguinte. Esse problema, 4, ele é uma mistura de cinemática com dinâmica, certo? Eu tenho aqui um plano inclinado. Eu tenho aqui um objeto que sobe a 3,5 metros por segundo. 3,5 metros por segundo. Ok? Esse ângulo aqui é de 32 graus. Qual a distância vertical o bloco consegue subir? Pensem comigo, ó. Se você lança um objeto e ele está subindo um plano inclinado, eu imagino que não existe nenhuma outra força reagindo além da gravidade. A gravidade ela está freando o objeto e vai achar que ele para de volta. Não é? Então, para eu saber a distância que ele percorreu, se eu souber qual é o valor da desaceleração, eu consigo calcular via equações da cinemática. Né? Posição final, posição inicial, menos... Bom, a gente vê na hora lá. Agora, como é que eu calculo essa aceleração? A aceleração é igual à força resultante sobre a massa, pela segunda lei de Newton. E assim a gente resolve, pelo menos assim que eu penso, né? Então vamos lá, vamos calcular quais são as forças que agem nesse bloco. Peso e normal. Beleza? Aí vamos decompor o peso. Vamos fazer de novo aquele desenhozinho aqui, ó. Peso, eu tenho aqui a direção X e a direção Y. Esses 32 graus é esse daqui. E aí a direção X, como é o cateto oposto, a gente faz pelo seno. Então, PX é P. PX é o seno, né? Seno de 32. PY é P cosseno
de 32. Beleza? E aí, ó, eu vou fazer logo direto, viu, galera? Normal vai ser igual a PY, certo? Já sei que vai dar isso. E a aceleração vai ser igual a menos P seno de 32 sobre M. Só que P sobre M é gravidade, porque peso é massa vezes gravidade. Então isso aqui dá menos a gravidade vezes o cosseno de 32. Ok? Eu acho que tá errado isso, viu? Isso aqui é seno, pô. Isso aqui é seno. Ok? O que tu queria perguntar? Não, vá. É porque quando eu faço essa questão eu tive que ver um de aula pra ver como é que fazia, mas eles fizeram um jeito muito confuso. Pode continuar. Vamos lá. Então a gente sabe que o bloco ele vai estar inicialmente a 3,5 metros por segundo de velocidade e essa velocidade vai diminuindo com a aceleração dada por essa expressão aqui, que é menos g vezes o seno de 32, beleza? Agora a gente tem que lembrar lá da cinemática como é que a gente encontra uma distância percorrida de um movimento que está sendo freado. Torricelli? Vamos ver se Torricelli resolve. Torricelli diz o seguinte, que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, seno de 20, de 32, vezes a distância percorrida. Que a gente quer encontrar, né? A gente quer encontrar isso, a gente tem a gravidade, a gente tem a velocidade inicial, que está no problema, e a velocidade final vale quanto? Vale 0. Então, por Torricelli dá para fazer. Então, vamos lá. 0 é igual, velocidade inicial é 3,5, não precisa converter, menos 2 vezes 9,8, vezes o seno de 32 ΔS. Certo? Aí eu vou jogar isso aqui para cá negativo, vai ficar menos e menos, eu posso multiplicar por menos 1, para ficar tudo mais. Entenderam aí? Acompanharam aí o raciocínio? Esse termo para cá vai para cá negativo, beleza? Vai ficar menos 3,5 ao quadrado, igual a menos 2 vezes... E depois eu multiplico por menos 1, para ficar tudo positivo. E aí vai ficar assim, ó. ΔS, eu vou jogar direto. Vai ser 3,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8 vezes o seno de 32 graus. E aí é calcular para ver quanto é que dá. Mas tu achou essa mesma expressão aqui? Quanto é que deu? 1,2 o quê? Metros. Muito bem. 1,2 metros. Ou seja, daqui da base da ladeira, o bicho vai até 1,2 metros, depois ele volta a cair de novo. Só que é a vertical, né? Tem que fazer... É a vertical, é? Ah, é a vertical, rapaz. Isso que a gente achou é a distância da hipotenusa. Se a gente quer saber a vertical, a gente vai ter que usar a regra de seno, é. Seno não, cosseno, né? Porque é o cateto adjacente. Não, é vertical. Ah, é vertical aqui, então é seno. É seno. Tá certo. Então a gente vai fazer o seno. Seno de 32 é igual ao cateto oposto, né? Que é o chamado de H, sobre a hipotenusa, que foi o valor que eu encontrei aqui, 1,2. Então, H vai ser 1,2 vezes o seno de 32. Dá quanto? 0,62 metros. Muito bem. Então, essa é a altura, né, que ele sobe. Você sabe que tem um parâmetro no... Se alguém aqui que seja corredor ou ciclista, que já tenha usado o Strava, que é um software, um aplicativo de celular,
Quem não usa e quem é ciclista ou corredor, eu recomendo. E ele tem um parâmetro chamado inclinação, que é dado em percentuais. Quando eu vi aquilo, eu achei estranho. O que é percentual para inclinação, né? 2%, 7%. Ali na subida do Parque das Flores, dá 7% de inclinação. Aí eu fui na internet procurar saber o que era. É justamente isso aí, ó. Ele pega a altura e divide pela distância percorrida. E vê o percentual de quanto que subiu, né? Em cima dessa distância percorrida. E os caras usam essa informação como inclinação, né? Professor, quem deu teste, eu calculei que deu 7,75. E foi. E alguém vai ter que tirar a prova dos 9 agora. Alguém fez aí? Aqui, né? 3,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, vezes o seno de 32. Dá aproximadamente isso, 1,2 metros. Pronto, então já tá feita a prova. Letra C, letra B. Quanto tempo o bloco leva para atingir essa altura? Se ele mede o tempo, a gente vai ter que usar a cinemática também. Você fez a letra B? A letra B, ele quer saber o tempo, né? O tempo a gente pode usar a equação, é a funcionalidade da velocidade, né? Velocidade é a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. A velocidade final vale 0, a velocidade inicial é 3,5 menos a aceleração. Quanto é que deu a aceleração? 5,09. Que é isso aqui, né? 5,09 vezes t. Então t vai ser igual. Aí a conta aqui é semelhante, né? Joga para cá negativo, deixa eu ver no zoom. Vai dar 5,09. Vai dar 0,68 segundos. 0,68 segundos. Muito bem. E a C, qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida? Dá quanto? A letra C. A letra C, qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida? Essa pergunta não precisa nem de fazer conta, né? Dá a mesma velocidade. Certo? Dá a mesma velocidade, porque ele vai cair com a mesma aceleração que ele foi. Ele vai percorrer a mesma distância, no mesmo tempo, vai chegar com a mesma velocidade. Só que no sentido contrário. Entendeu? Só que sentido contrário. Rapaz, o tempo passa rápido demais, velho. Já tá acabando a aula, a gente já fez. Você é muito grande, é? Eu vou ter que tirar da prova, então, essa. Eu vou ter que tirar da prova, bicho? Poxa, não acredito. Vamos fazer de polias, porque vai cair uma questão na prova. Viu? Ó, não fale pra ninguém que eu disse, não. Vão ser 7 de novo. 8, porque como estão mais fáceis, eu botei 8 questões. Até 5 anos. É porque tá mais fácil que a outra, pô. Tá bom. Eu parei aonde aí? Eu fiz essa aqui, não foi? Fiz, foi. São mais uma linha dos cálculos. Linha de quê, rapaz? O homem de 85 quilos... Ah, essa questão é boa, vamos lá. Não sei. O homem de 85 quilos desce de uma altura de 10 metros em relação ao solo, pendurado em uma corda que passa por uma rodana sem atrito e está preso na outra extremidade a um saco de areia de 65 quilos. Certo? Para quê, né, Miguel? Não é? Que velocidade, vamos lá, com que velocidade o homem atinge o
Com que velocidade o homem atinge o solo se ele partiu do repouso? O problema é o seguinte. Vamos fazer aqui, tá? Nós temos aqui uma roldana fixa. Você desenha uma pessoa, imagina que tem uma pessoa aqui, certo? E aí, aqui, esse lado de cá, a pessoa tem 85 quilos, desce a uma altura de 10 metros em relação ao solo. Então aqui está o nível do solo, e ele vai descer 10 metros. Beleza? O saco de areia tem 65 quilos. Ele quer saber com que velocidade o homem atinge o solo. Para saber a velocidade, se ele parte do repouso, ele vai chegar no solo com uma certa velocidade, ele tem que calcular a aceleração. Como é que mede a aceleração? Força resultante. Para saber a força resultante, a gente tem que determinar as forças que agem aqui na pessoa. Que no caso aqui é o peso e o que mais? A tração, que é para cima. A tração, galera, como é a mesma corda, é exatamente igual ao peso da areia. É uma areia, né, que ele fala aqui, saco, né? O peso do saco de areia. Então veja. Aliás, não, cara, peraí, vamos pensar um pouco mais, não é só isso não. Não, porque só é igual se ele caísse em movimento uniforme. Porque a aceleração é zero. Se a aceleração for zero, eu tenho um peso igual à tração. Mas ele está dizendo que ele chega com velocidade, então é diferente de zero. Vamos fazer aqui, vamos fazer. A conta, né? Para a pessoa, eu vou ter aqui... Vai ser a força restante, vai ser o peso menos a tração. Vamos adotar o sentido para baixo como sendo o nosso sentido positivo, beleza? Aí o do homem vai ser a força. Então, peso, vamos lá, peso menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui é da pessoa. Nesse caso aqui eu vou ter o contrário, eu vou ter peso do saco menos tração. Ou para o contrário, não? A tração do peso. Mas é porque eu vou inverter aqui na aceleração, ó. Menos m vezes a. Porque aqui eu tenho uma aceleração para cima, aqui eu tenho aceleração para baixo. Então, quando eu adotei essa base para baixo, os dois pesos são para baixo e as trações são para cima. Só que as acelerações são sentidos contrários. Isso acaba gerando essa inversão aqui que você está querendo fazer. Então, no fim dos contos dá no mesmo. Só que aqui é massa do saco, né? Dá essas duas equações aqui, ó, galera. Essa daqui é da pessoa. O peso da pessoa menos a tração é igual a massa dela vezes a aceleração. E o peso do saco menos a tração é igual a massa do saco menos a massa do saco vezes a aceleração. Por que aqui é negativo e aqui é positivo? Porque se eu adotar o para baixo positivo, a aceleração do saco é para cima, é contrária. Por isso que ela fica negativa. Certo? Ô, professor, é porque eu não estou entendendo o que você está querendo fazer. Porque o jeito que eu fiz, tipo assim, eu vou ter. É porque eu tenho que olhar, mas uma atração ficou negativa e outra ficou positiva. Eu preciso cortar as duas. Entendeu? Mas você tem que fazer pelo caminho correto, né? Só para fazer certo, aí se não tiver certo. Não é que você tirou da onde esse negativo aí? Porque o negócio do. Calma, mulher, vai dar tudo certo. Na metade final, se acalme. Na metade final, tudo se resolve. Não falei para você isso? Já estamos chegando à metade. Vamos lá. Eu vou subtrair, para ficar igual da minha amiga ali, uma na outra. Quando eu subtraio, eu corto as trações, certo? Então vai ficar o peso da pessoa menos o peso do saco é igual a massa da pessoa mais a massa do saco vezes a aceleração. Não deu assim? Então, não falei que ia dar tudo certo? A aceleração vai ser igual ao peso da pessoa menos o peso do saco dividido pela massa da pessoa mais a massa do saco.
A pergunta é, eu tenho essas informações no problema? O peso da pessoa é 85 kg vezes a gravidade. O peso do saco é 65 vezes a gravidade. Ah, tem todas as questões aqui. Então tá para resolver, né? Então isso aqui vai dar 85. Dá para botar em evidência, inclusive, né? 85 mais... É mais ou menos? É menos, né? Menos 65 vezes a gravidade dividido por 85 menos 65, ou mais 65. Deu quanto aqui? 9,3? Não, 1,3. 1,3. Ele cai bem devagarzinho, né? 1,3 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Dado a informação que eu tenho essa aceleração, eu sabendo que o corpo saiu do repouso, e ele percorreu 10 metros, eu posso usar a cinemática para encontrar a velocidade, né? E aí, por Torricelli, né? Velocidade final, que é o que eu quero saber, ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que vale 0, mais, eu vou usar o mais porque eu estou aumentando a velocidade, eu vou ter 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que é o que eu quero medir. Não, ΔS vale 10. ΔS vale 10. Está dando um problema. Então isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente 5,09. 5,09 metros por segundo. Beleza? É só isso mesmo, né? Muito fácil. Essa não dá para cair na prova, não. Eu podia ter feito assim, né? Eu perguntava para vocês, qual vocês querem cair na prova? Agora já foi, eu já fiz. Passa todas as questões da prova de novo que a gente faz. Não, agora já fiz. Eu não tenho, hoje eu tenho da aula até de noite. Amanhã eu tenho um evento lá no parque da Fundeps. Não vou poder fazer mais nada. Vamos ver. Dá tempo de fazer mais um? Pera aí, minha gente. Que agonia é essa? Ô, Miguel, você acalma, Miguel. Você tá muito nervoso. Você não estava nervoso assim? Na outra prova, ele estava confiante, não foi? E aí foi uma moto. Nessa prova eu não tô confiando. Mas tenha fé em Deus, rapaz. Não, foi Deus, eu dei. Eu dou fé pra ele. É esse o problema. Pessoal, ó, eu acho que eu não vou conseguir mais manter a atenção de vocês, né? Não se desesperem. Eu tô... Agora falando sério. Essa prova está mais fácil que a primeira, eu confesso. Está mais fácil que a primeira. Não tem todas as questões da lista, não. Metade da lista, metade da prova são questões da lista. A outra metade são da minha cabeça. Certo? Mas são fáceis, pô. São fáceis. Tragam calculadora, beleza? Pelo amor de Deus. Façam xixi logo antes, pelo amor de Deus, hein, gente? Tá difícil. Vá no banheiro logo. Deixa para beber água quando acabar a prova. Tá certo, minha gente? Mais alguma pergunta? Eu não sei se eu vou conseguir botar esse material postar essa gravação daqui para amanhã. Eu vou tentar, viu? Só choque lá. Não precisa de nada. Precisa não? E as besteiras que eu falo? Eu vou botar hoje então, viu? Cadê a lista? Minha esposa.